E aí, eu tenho que botar aqui o assunto. Tudo bom, gente? Vamos começar. As pessoas estão entrando. Donione já vi que já chegou. Eu tô tomando uma coça aqui para botar o assunto. Ativar comentários, não. Ayrton, se tiver por aí, não tá entrando. Ah, acho que agora vai. Vamos aqui. Enquanto a galera tá entrando, eu vou só salvar aqui o tema. Fala, Vitinho. Bom ter você por aqui também. Deixa eu só botar aqui. Hoje é um papo muito importante, que a gente tenha toda a cadeia, né? Entendendo formatos de contratação. A gente acabou de fazer duas lives hoje, uma com o Instituto Federal, com a produtora Luana, aqui do coletivo, e eu acabei de falar agora com o Renato, da empresa BSS de segurança. Produtor. Acho que agora foi. Não. Ontem eu fiz um curso disso aqui, gente, ó. Consegui. Agora sim. Então, obrigado a presença de todos. Vamos começar o nosso Papos do Salve nessa quarta-feira, sempre às 6 horas. Hoje, a nossa convidada, eu já vou chamá-la, porque pra gente aproveitar cada minuto aqui. Opa. Porque ela tem a mesma mania que a minha, falamos muito, então pra gente aproveitar os nossos 60 minutos aqui de forma intensa. Já chamei, tô esperando agora ela entrar. Ela é a dona Ione Almeida, ela é do escritório Teodoro em Lisboa, de contabilidade, ela é administradora de análise de serviços contábeis. É uma pessoa super referência no mercado, nessa questão de contratação, contabilidade. As empresas, muitas agências a têm dentro do seu quadro como uma profissional, um escritório que presta serviços de contabilidade. Oi, tá conectando. Vocês já entraram? Tonione? Wesley, tá me Oi, ouvindo? eu estou te Oi. ouvindo, eu não estou te vendo. Pois é, eu estou com dificuldade aqui, a gente está tentando. Vamos lá. Ó, então a gente pode tentar fazer o seguinte: a senhora sair e eu a chamo de novo. O Vitinho aqui lembrou que a Donione também, ela é também membro do Apresenta Rio. Deixa eu ver agora, deixa eu chamá-la novamente. Vou chamar aqui. E tem uma brincadeira, né? Que produtor do Rio de Janeiro já teve, tem ou terá a sua carteira de trabalho passado pela mão da Donione. Não tem como. Ele não está te vendo. Tá me ouvindo, Wesley? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. As pessoas Pois estão. é, Agora vem cá, as pessoas estão vendo ela? Porque se estiver vendo a senhora, a gente pode seguir assim. Alguém pode claro. mandar um aí confirmando se está aparecendo para vocês nós dois, tanto Pois eu é, quanto. te vendo muito bem, mas eu não estou conseguindo. Ela aqui vai tentar acessar pelo meu. Deixa eu tentar acessar pelo Instagram do meu filho. Só um Não, então, minutinho, peraí que ele está ajudando, tá? a senhora sai e volta de novo. Tá, peraí, deixa eu sair e voltar. Tá bom. Enquanto Peraí. isso, gente, ela está saindo e voltando, vocês poderiam pensar em perguntas que sejam relativas às suas experiências nessa questão de contratação, nota fiscal, a forma que vocês formalizam a sua empresa, e já colocar as perguntas aqui. O Ayrton, ele vai separar umas perguntas depois, mesmo que suba, ele vai separar, ele vai mandar aqui pelo WhatsApp, vou ver aqui na outra tela. Tá? A gente já tem um roteiro de perguntas feitas, mas tem coisas que são muito específicas, tem vivências que são muito pessoais de vocês, tanto de coisas que deram certo, quanto de coisas que não deram certo. Isso serve para que a gente que use de parâmetros na forma como a gente se formaliza, essa questão, e eu quero falar bastante hoje nessa diferença da contratação do MEI
pela questão de a gente tendo que migrar para... acho que vou tentar aqui agora. Vamos aqui. Para pequena empresa. Acho que agora vou lá. Hilton, te chamei. A gente quase contratou o filho da Dona Ione hoje para ele ser o assessor dela. Aí ela... Opa, vai. Peraí. Oi, Wesley, tudo bem? Tudo bom? Vou aproveitar aqui. Peraí. A gente contratou o assessor. Ele fez o perfil da Dona Ione hoje. Está inaugurando a Dona Ione. Tudo bem, Wesley? Peraí. Deixa eu botar aqui para ela certinho. Que eu tô quebrando a quarentena aqui para ajudar ela. Oi, gente. E aí, Wesley, tudo bem? Não é, Dona Ione? Nossa primeira live a gente nunca esquece. Tá certo, tá ótimo, gente. Eu estou muito contente de estar participando com vocês aqui hoje, tá? Por tudo. Por vocês terem me colocado no início desse trabalho magnífico aí de vocês, tá? Eu sou super parceira de vocês, eu sei como é que vocês trabalham e realmente fiquei muito contente de vocês me procurarem e agora poder ajudar vocês para tirar algumas dúvidas aí, tá, gente? Então, estou à disposição, o que vocês precisarem de ajuda, vamos lá. Se de repente sumir é porque o meu ajudante aqui tá me ajudando com outras coisas internas aqui de casa também, mas vamos lá, dá para fazer aqui o negócio, tá? É muito importante que nesse momento, Dona Ione, a gente está passando por tudo isso de pandemia, mas a gente tem que se instrumentalizar também. A gente tem que tentando transformar esse momento, tanto no momento de ajuda aos nossos próximos, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de trabalho, quanto também da gente se instrumentalizar para voltar para o mercado de trabalho mais unido, com uma fala mais unificada, com menos dúvida, e podendo, junto com os fornecedores, agências e clientes, a gente, de fato, dar as mãos e seguirmos juntos, todo mundo. Isso, é isso aí, gente. Isso aí. Não, pode falar. E aí eu queria começar, como que a senhora chegou na contabilidade e depois como que a senhora foi migrando, tendo esse trabalho específico na questão da contabilidade para evento. Tá. Você está me ouvindo bem? O áudio tá bom para você? Tá, né? Falando que não estão me ouvindo bem. Eu vou tentar falar mais alto, eu aqui de baixo. Tá, mas o meu tom de voz tá bom aí para vocês, gente? Tá legal, né? Então tá bom. Então vamos lá. 2011 foi o retorno do Rock in Rio aqui para o Rio de Janeiro. Acho que todo mundo está lembrado disso. A nossa empresa ela existe desde o ano de 2000, tá? E nós trabalhávamos com vários tipos de empresas, e dentre as empresas que nós já tínhamos na nossa carteira, fazia parte a Dream Factory. E quando o Rock in Rio voltou aqui para o Rio de Janeiro, era a Dream Factory que fez o Rock in Rio. E aí, como nós cuidávamos da parte de departamento pessoal para eles, entre outras coisas, eles me chamaram para dizer que ia ter esse evento. Até aí eu não sabia dessa área, não conhecia, tá? E adorei, gostei, e fui chamada, me passaram o que era necessário, e aí, por conta do Rock in Rio, eu comecei a me interessar mais por essa parte de contratação de mão de obra. E por conta do Rock in Rio, que é um evento, um dos maiores eventos do mundo, né? A fiscalização do trabalho, ela veio em cima, mas eles foram assim, o que eu posso passar para vocês foi o seguinte: em 2011, a própria fiscalização do trabalho, a própria equipe que estava começando também, eles ainda tinham várias coisas para mostrar, para ensinar, enfim. Então foi assim, uma correria muito grande, muito aprendizado, muita informação que a gente desconhecia, contratos e tudo mais, e vamos embora. Então, o de 2011 foi uma coisa assim mais para todo mundo reaprender, tá? Depois veio 2013. 2013 eu já estava engajada com o pessoal da Dream Factory, aí foi quando eu conheci o Luiz Justo, que estava entrando, que daí já estavam pensando em fazer uma separação, criar uma outra empresa, enfim. E aí foi outra pessoa maravilhosa que me chamou também,
para poder agregar o grupo deles, e aí a fiscalização já veio de outra forma. Tipo assim, nós primeiro mostramos o que precisa fazer, agora vocês têm que começar a fazer certo. E aí, por conta de tudo isso, pela maneira que a empresa também precisava, que não pode ter uma fiscalização com problema, a gente foi se aperfeiçoando cada vez mais e aí eu gostei. Gostei, comecei a conhecer todos vocês. Foram, assim, tivemos momentos, assim, complicados, a turma também sem entender por que assinar carteira, por que não assinar, e vamos fazer o ASE, vamos fazer folha de ponto. E aí a gente foi pegando, foi fazendo uma parceria. Eu peço à minha equipe, que trata com a turma de produtores e tudo mais, que vocês sejam parceiros nossos, porque tudo tem que dar certo no final. Vocês fazem uma ponta extremamente importante e eu entro para encher o saco de vocês, para lembrar que existe uma folha de ponto, que existe uma fiscalização por trás, que existe a situação de vocês também se preservarem. E aí, com isso, a gente acabou entrando realmente, a minha equipe acabou se especializando também junto comigo, e aí depois disso aí, fizemos a Rio 2016, fizemos... Ai, nossa, é muito evento. Fizemos carnaval de rua diversas vezes, e aí, aí fomos conhecendo, por indicação da própria Dream Factory, da Rock World, enfim. Nós fomos abrindo mais ainda a nossa carteira, e aí chegamos a V3A, chegamos a Actual Mix, chegamos a SR Com, chegamos... Enfim, aí, resumindo tudo isso, eu queria avisar a todos que me ouvem aqui, que vocês fizeram eu comprar um cofre onde eu tenho que guardar algumas carteiras de trabalho desde 2011, entendeu? Então, assim, vocês vão ter que pegar esse negócio um dia comigo, entendeu? Mas, enfim, gente, então, é isso. O nosso papel é ajudar vocês, é ajudar as empresas, para que vocês se preservem, para que as empresas se preservem, e que a gente que vocês possam oferecer esses shows maravilhosos aí que vocês fazem, entendeu? Tem gente é isso. que nem busca mais a carteira, né? Não, tem gente que a carteira já acabou, tem gente da JMJ, inclusive, gente, eu não sei se tem turma aqui que estava lá na JMJ, eu te conheci na JMJ não, né, Wesley? Não, JMJ foi uma experiência, assim, sem tamanho, depois teve muito choro com o que aconteceu por causa da chuva, enfim. Mas eu preciso devolver a carteirinha dos coleguinhas, porque agora vamos falar, nessa conversa de hoje, eu preciso explicar para vocês essa nova sistemática de carteira eletrônica digital que está surgindo aí, tá bom? E eu estou aberta, gente, para vocês, no que for preciso, ajudar vocês, enfim, tá? Então ficou aí o puxão de orelha para todo mundo. Por favor, busquem a sua carteira. Com certeza. Ela é uma delas. Isso. Entendeu? Já deixa lá com ela, porque ela já faz a rescisão, já contrata para o próximo, já vai ficando. Exatamente. Mas como agora a gente tem uma pandemia aí, que eu tô procurando a minha vida de volta, mas eu acho que a minha vida está dentro de uma cartinha do correio, e o correio não está entregando aqui na minha porta. Mas o dia que ela entregar, você pode ter certeza que tem uma relação bonitinha lá para a gente poder mandar para os queridinhos aí, tá bom? A gente não vai esquecer disso, não. Uma coisa importante que a senhora falou, quando a senhora descobriu esse nicho, o formato que a senhora pensou em se especializar nisso, né? Focar nesse público, nesse tipo de mercado, e profissionalizar esse tipo de serviço. Como a senhora percebe isso? Como que a senhora percebe isso no Rio de Janeiro? Assim? Existem outras empresas? Eu só conheço a senhora. Não, assim, Wesley, o que eu vejo muito, tá? Vou falar agora da minha classe, tá? A nossa empresa é uma empresa de consultoria contábil, fiscal e tributária. Só que eu tenho uma equipe, vou agora falar da nossa equipe, eu tenho uma equipe que está com a gente já há bastante tempo, e tem uma coisa que eu adoro na minha equipe, é a curiosidade em aprender coisa nova, tá? E assim, eu posso, até uma coisa que eu sempre falo para o meu pessoal, nós estamos dentro de um evento e nós não viemos para ver show, tá? Então, eu cobro muito isso e a minha turma dá respaldo, porque nós estamos ali para fazer o quê? Nós estamos ali para proteger empregado e empregador.
Empregado, para ele poder ter a sua situação correta, e o empregador, para ele não ser autuado por conta de um erro feito. E aí eu prestei atenção que alguns colegas dessa área contábil, assim, eu acho que tudo tem que ter uma reciclagem, tá? Eu sempre passo isso. E aquele contador que agora, que até então, há uns, sei lá, uns 8 anos atrás, ainda era um guarda-livro, acabou. Acabou por tudo isso aí que o governo está impondo para todo mundo. E aí, existem outros nichos dentro desse trabalho que nós fazemos de departamento pessoal, que é esse nosso trabalho diretamente para vocês, que tem um mundo aqui fora que essa situação de eventos é um negócio muito grande, muito grande. Mas, infelizmente, eu já participei, quando a gente vai para as fiscalizações, a gente tem contato com outros colegas contadores que, sinceramente, eles não gostam, tá? Eu fiz contabilidade, tenho uma empresa, tenho meu grupo contábil, mas eu dividi a minha empresa. Então, hoje nós temos contábil, temos fiscal, temos documentação, mas temos a parte de eventos. E essa turma de eventos se agregou com a minha turma de departamento pessoal, entendeu? E aí, com isso, a gente, para poder prestar um bom trabalho para vocês, nós tivemos que começar a ler a respeito, tivemos que começar a encher o saco da fiscalização, a aproveitar, assim, tivemos uma boa receptividade com a fiscalização, porque eles sabem que a gente preza a coisa correta, entendeu? Então, assim, ao longo desse tempo todo, os próprios fiscais, eles acabam vendo a empresa que quer fazer uma coisa certa e uma empresa que quer fazer uma coisa errada. Então, imagina que o nosso papel é mostrar que vocês são os melhores, os mais corretos, entendeu? Então, isso aí realmente a gente foi aprendendo de 2011 para cá. Não, e dá trabalho, né? Nós somos uma característica da sazonalidade. Então, a gente tem um evento, logo tem que fazer rescisão, logo tem que fazer a próxima contratação. Isso. Então, acho que a empresa de contabilidade, ao assumir fazer o trabalho, ela tem que entender também qual é o nível de trabalho que se exige disso, né? Isso, exatamente. É isso aí, tá? Aí surgiu o MEI, né? O MEI é uma lei nova, não tem... É o Hilton, filho da Ione. Uhum. Né? Antes disso, era tudo por RBA, autônomos... Isso. Gente, olha só. Antes de mais nada, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu sei que, de repente, alguns já escutaram isso e tudo mais, mas vamos lá. O MEI, ele foi criado para poder ajudar um certo nicho de profissão, tá? Então, vamos falar aí de bombeiro hidráulico, manicure, são profissões que não são regulamentadas, mas que chegou no momento que as empresas, para poder contratar, também precisariam passar uma nota fiscal. Só que o MEI, ele não tem personalidade jurídica. Por que isso? O que é personalidade jurídica? Existe uma lei específica que trata sobre as profissões regulamentadas, que é a Lei 10.406. E o MEI, ele não faz parte dessa relação de profissão regulamentada. Por isso que o Ministério do Trabalho, o tempo todo, ele avisa, não pode contratar MEI para produção de eventos, porque o MEI não tem personalidade, não é o Ministério. Deixa eu também defender um pouco o Ministério do Trabalho. Não é que o Ministério do Trabalho ele esteja impondo alguma coisa. O Ministério do Trabalho, ele também trabalha em cima das leis. Então, para o MEI poder ter essa personalidade jurídica, teria que se mexer também na lei da Receita Federal e das empresas, que desse para o MEI uma personalidade jurídica. Algumas empresas aceitam, Wesley? Aceitam. Mas o que está acontecendo de 2 anos para cá? Todo mundo aí já deve ter ouvido a palavra E-Social. As empresas, o governo criou o E-Social para juntar várias plataformas, que pega a Receita Federal, que pega o Ministério do Trabalho, que pega a Previdência para aglutinar as informações das pessoas ali dentro. Então, o que acontece? Uma empresa agora, ela
mensalmente, ela tem que mandar essas informações das pessoas jurídicas que passam nota para ela. E aí o Ministério do Trabalho, atualmente, ele nem levanta da cadeira, ele olha lá o MEI. Deixa eu ver que serviço que ele prestou. Ah, peraí, isso aqui não tem personalidade jurídica. Então, acaba prejudicando também a empresa que está pagando vocês, entendeu? E a terceirização, ela veio para mudar? Veio, ok. A terceirização, no início, ela não deixava uma pessoa jurídica da mesma atividade da empresa que está pagando, ela não deixava você ser uma empresa da mesma atividade da empresa que te contratou. Aí a terceirização teve uma mudança nisso. Então, hoje em dia, você já pode prestar serviço cuja atividade seja a mesma atividade. Mesma atividade. Exatamente. O que você pode fazer para diminuir a tua carga? Você ser uma empresa, tá? Você tem que cumprir, inclusive, a terceirização, ela fala até no capital social da empresa, que tem que ser no mínimo de R$10.000, e você tem que ter a sua nota fiscal e ser uma empresa limitada. Aí você pode prestar seu serviço. Como é que era antes? Antes, e isso a gente teve lá em 2011, quando eu entrei nisso tudo, algumas empresas ainda queriam pagar por RPA. Ainda existia, você perguntou de RPA. Isso. Só que o RPA, independente de ser evento ou não, o RPA, se você pagar um RPA para uma mesma pessoa de 3 meses seguidos, pode ter certeza que configura vínculo empregatício, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma pessoa jurídica, não pode ser MEI, você pode trabalhar no super simples. Porém, o que o Ministério do Trabalho fez nesse meio tempo? Por isso, quando a gente fala em contratação para vocês, produtores, existe a Lei 6.019, que é o formato de contratação por prazo determinado, onde você sabe o prazo que você vai ficar admitido na empresa. O que melhora para vocês, produtores? Vocês estarão com a carteira de trabalho assinada. Se vocês sofrerem algum acidente nesse evento, automaticamente pode ser aberto um CAT para vocês. Então, vocês têm direitos trabalhistas que assegura a integridade física de vocês durante esse período que você for registrado. Aí, nesse momento, o Ministério da Economia, que era o Ministério do Trabalho, ele está preservando vocês, produtores, entendeu? A partir do ano, nós estamos em 2020. Tá, depois eu queria voltar um pouquinho. Tipo de contratação, O outro tipo de contratação, que também pode ser usado em eventos, é a contratação pelo prazo intermitente, onde você é registrado na empresa, você recebe um convite da empresa, tá? E aí depois você aceita esse convite, a empresa registra você e você trabalha, recebe a mesma coisa, com uma única diferença. No prazo da contratação pelo prazo intermitente, o fundo de garantia que a empresa vai depositar para você, você não retira ele totalmente na tua rescisão. Você só retira 80% do valor. Entendeu? Mas é um contrato bom de trabalhar. Porque, por exemplo, você pode estar num evento em que você vai trabalhar, num período de 3 meses, você vai trabalhar 10 dias nesse mês, depois vai ficar mais 20 dias parado, então você vai receber exatamente pelo tempo trabalhado, entendeu? Entendi. Mas eu queria... Vocês estão me ouvindo melhor agora? Porque eu troquei para o fone, porque estavam falando que não estava bom. Melhorou? Dei um joinha. Para mim tá ótimo. Tá. Então eu vou seguir. Agora é o seguinte, Dona Ione. Entendi a questão que é uma profissão regulamentada, logo ela não pode estar no MEI. No entanto, dentro do MEI, existe um CNAE, que é o 8.230, que é de promotor de eventos. Sim. Esse CNAE ele pode ser usado, Wesley, mas quando você abre uma empresa limitada. Novamente, o MEI, ele não tem personalidade jurídica. Então, você pode ter o melhor CNAE, você pode ter o melhor das coisas. O problema do MEI não é o CNAE não é só o CNAE que você vai usar. O problema do MEI é a situação da personalidade jurídica dele, que não é reconhecida pela Receita. Assim, olha que coisa estranha. A Receita Federal libera seu CPF, seu CNPJ, não é? A Junta Comercial
registra você, só que não é para esse tipo de promotor de eventos, não é considerado dentro da relação que pode ser aprovado como, novamente, uma manicure, um bombeiro hidráulico e outras coisas mais. Então, aquela ocupação que tem lá no MEI, que é promotor ou promotora de eventos independente, ele serve para você abrir uma empresa, tipo, uma empresa tributada pelo Super Simples, normal, com capital social de no mínimo 10 mil reais. Mas como, aí você vai estar dentro, como simples, não como MEI. Não, exatamente. Você vai ser uma limitada, mas a tributação sua será uma tributação Super Simples. Que tem uma diferença grande. Como MEI, você recolhe. Atualmente eu não estou com o valor aqui na minha cabeça, mas você como MEI, você está recolhendo o quê? Em torno de R$60 por mês? É isso? É uma coisa assim. Mais ou menos isso, Quando você se torna uma empresa limitada, no Super Simples, você pode ser colocado no anexo 3, cujo imposto começa em 6%, entendeu? E vai até, dependendo, até uns 15%, Não, né? até 4 milhões e 800, mais ou menos, tá? No ano. Só que mas você vai mudando de faixa, tá? O Super Simples, ele tem que ser visto com muito cuidado, porque você tem várias faixas e você pula, por exemplo, se eu não me engano, até 180 mil reais vai 6%, depois passa para 8,21, depois para 11%, enfim, ele trabalha com o faturamento dos últimos 12 meses, entendeu? Tá. Aí, então é isso. Então, aquele profissional, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, até as pessoas estão falando aqui, São Paulo as pessoas ainda conseguem ainda fazer essa contratação via MEI. Então, vamos trabalhar com a nossa realidade do Rio de Janeiro, onde as agências já não estão aceitando mais essa forma de MEI. Então, que os produtores tiveram que migrar para pequena empresa. Pequena empresa, isso aí. Aí, a senhora me explica aquela diferença entre EI, EIRELI e o que a senhora me explicou hoje, que é unilateral. Não, unipessoal. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. A maioria das pessoas tem dificuldade de abrir empresa porque não tem sócio, tá? Aí, como sempre, papai e mamãe entram nas jogadas que com 1% e vida que segue, né? Mas, assim, normalmente, o que impede as pessoas de abrir empresa é o sócio. A Eireli, ela foi iniciada em 2010, mas a Eireli, ela tem um problema muito sério. A Eireli, ela pede um capital social de 100 vezes o salário mínimo. Tá, pegou aí? Foi. A Eireli, ela pede um capital social de 100 vezes o salário mínimo vigente federal. Então, a gente está falando hoje de R$ 1.045. Então, você tem que ter um capital social de 100 mil e poucos reais, né? Então, o que acontece? Ninguém tem esse dinheiro. E a lei da Eireli, ela diz o seguinte, ele tem que ser integralizado, tá? Se ele vai ser integralizado, você tem que botar a mão no seu bolso, abrir a sua empresa e botar na conta da sua empresa esse capital social. Tem que comprovar esse dinheiro na conta. Tem que comprovar, e esse dinheiro, ele só vai poder ser mexido para pagar contas da empresa. E entenda-se que distribuição de lucro não é pagar a conta da empresa, tá? Porque já teve muitas pessoas que entenderam assim, não, eu vou sacar da minha aplicação, eu abro a empresa, boto lá, no final do ano meu contador fecha e me distribui 100 mil reais de lucro. Não, é conta mesmo, é para pagar funcionário, é para pagar imposto, é para pagar compra de insumos da empresa, enfim. Tá? Então, e a maioria não tem. Então, isso aí, assim, na nossa carteira de clientes, eu acho que atualmente nós não temos mais que 5 pessoas que são Eirelis, tá? E na maioria, são advogados e consultores, enfim, gente que já trata com empresas, assim, bem pesadas, tá? E já estamos vendo no mercado algumas empresas que não estão aceitando mais a Eireli. A gente está querendo entender por quê. Exatamente. Eu quero entender por quê. E nós estamos com o nosso advogado e a nossa equipe de documentação, que é a Júlia, eu acho que a maioria de vocês conhece bem a Júlia e a Letícia, e a gente está querendo entender por que está acontecendo isso. Bom, aí
Existe também uma sociedade chamada Unipessoal, tá? Essa Unipessoal também, ela entrou em vigor agora há pouco tempo, quando começou praticamente essa pandemia. Ela ainda não estava uma coisa bem, assim, enraizada, e a gente agora já está estudando para ver se a gente consegue também abrir pessoas que trabalham nessas áreas de publicidade, de eventos, de marketing, que também não conseguem. Porque o que está acontecendo, gente? Deixa eu fazer só um parênteses rápido. Todos nós sabemos o que está acontecendo na nossa economia. Então, vai acontecer de muita empresa não ter como continuar com a pessoa como funcionário por conta do custo dos encargos. Então, provavelmente, algumas pessoas vão ter que sair correndo para poder abrir empresa. Então, a gente já está estudando isso com calma. Algumas atividades nós já vimos que dá para fazer unipessoal. E aí, até depois, eu me comprometo a mandar para você, Wesley, para você distribuir para a turma um resumo maior sobre isso, tá? Se alguém tiver apertado aí, tiver que se transformar de MEI para unipessoal, a gente poder... Eu prefiro passar uma matéria mais apurada para vocês sobre isso, tá? Inclusive por conta do KNAI que vocês vão usar. Que vocês Agora, podem usar, tá? Aí eu achei duas perguntas aqui que são interessantes. E quem já é Eireli e não tem esse capital? Eu acho bom ele conversar com o contador dele. Porque uma das coisas que tira a Eireli do capital social é a integralização do capital social. Entendeu? Então, assim, nos nossos casos, eu sou bem clara. Quer abrir uma Eireli? Ok. Você tem o capital social? Tenho. Então, vamos lá. Você vai abrir, daqui a 30 dias, você tem que estar com esse capital social integralizado na sua conta. Porque depois, nós temos que fechar o balanço da empresa e tem que estar lá, não subscrito, mas sim integralizado. Entendeu? Tá, então hoje, se eu sou um profissional de produção que ainda sou MEI, já estou entendendo essa transformação do mercado. Então, a senhora me indica hoje, e eu não tendo esse capital, né, agora então, mais do que nunca, que então, ele já faça a migração dele para uma empresa limitada unipessoal. Porque o que nós estamos vendo, Wesley? A empresa unipessoal, ela é uma limitada. E aí, você abrindo com capital social de 10 mil reais, limitada, capital social de 10 mil reais, você vai se enquadrar dentro da situação prevista sobre as sociedades, entendeu? Então, a gente não está vendo nenhuma restrição em relação a isso. Mas eu pedi por escrito, depois daquele dia que nós conversamos, eu pedi por escrito do nosso advogado e estou esperando ele me mandar isso, tá? Para a gente poder... porque o que acontece? Essa situação da pandemia, ela fez algumas coisas que estavam arquivadas lá reaparecerem. Então, por exemplo, nós não temos nenhum evento atualmente, certo? Nós não fizemos nenhum evento. Então, hoje, nós não temos nenhuma empresa que nós tenhamos aberto para situação de poder participar num evento. Então, eu preferi fazer uma consulta por escrito, aí eu mando para você, você divulga para a turma, tá? Não tem problema, não. Então, tá? Aquele profissional que hoje também está em informalidade, a senhora acha que ele já faz esse salto direto para uma empresa limitada? Porque na maioria fez essa migração, né? Fez um MEI e depois... Isso, exatamente. Assim, aquele que não tem empresa ainda, eu sugiro pensar no unipessoal até para você não precisar de sócio, tá? E detalhe, falando do capital social, o capital social ele pode ser subscrito. O que significa isso? Você vai abrir tua empresa, você não tem que botar na conta da empresa 10 mil reais, e assim que você tiver a primeira receita na sua empresa, faz-se a integralização do capital social com esse dinheiro, entendeu? Aí a gente já faz uma conversa mais contábil, mas é mais ou menos assim que funciona a coisa. De você não ter que meter a mão no seu bolso para tirar esses 10 mil reais. Agora, é possível, então, também fazer a migração do Eireli para a unipessoal? Para tudo. Você pode fazer da Eireli para unipessoal, você pode fazer da Eireli para uma empresa limitada normal com mais de um sócio, entendeu? Como vice-versa também, tá? Você pode ser uma limitada, nós passamos isso em 2019 bastante tempo. Você pode ser uma limitada normal
e querer se transformar no Meirelli. Ok. A gente faz a transformação, no único documento você faz tudo, a transformação e já se torna um novo tipo de empresa que você precisa. E qual é O a MEI é o vantagem único. Agora, dele gente, olha só, é ser... importante lembrar, deixa eu lembrar de uma coisa. Se você for um MEI, você primeiro tem que encerrar o seu MEI para abrir uma nova empresa. Então, como é que a gente faz? Normalmente, como é que a gente faz para fazer a coisa correta? Assim que você pensar em fazer a transformação de MEI para uma empresa, a gente já prepara a documentação toda, enquanto isso você está lá como seu MEI. Quando a gente avisar, estou dando entrada, você tem que baixar teu MEI. Porque se eu der entrada de registro e você for um MEI, automaticamente a junta comercial não vai deixar você participar como sócio de outra empresa. Entendeu? É uma das coisas que não deixa acontecer. Mas ele não consegue fazer a migração do MEI do não, MEI, ele tem que fechar o MEI, ele não usa nem mais o mesmo CNPJ, né? É isso aí. Não. O MEI você tem que cancelar para abrir uma empresa para você. Você viu como é que o tempo todo a situação, o tratamento do MEI, ele foge das sociedades? Porque ele não tem personalidade jurídica. Até isso aí, entendeu? Como é que é? E se o valor do primeiro trabalho não chegar a 10 mil, como proceder? Você vai esperar, é claro. O que vai depois acontecer? Exatamente. O lançamento, o teu contador vai pegar o lançamento quando você abrir empresa e vai colocar lá, capital subscrito R$ 10.000. E vai ficar lá parado. No mês em que você tiver o seu faturamento que der para fazer a integralização, ele vai ser feito um lançamento onde ele vai colocar capital integralizado a partir da data tal, conforme depósito, aí faz o lançamento contábil correto, entendeu? A tabela de porcentagem da Uni pessoal, ela é igual a... Deixa um minutinho. Quem é a Luna Cabral? Essa live tem que ter parte 2. Quem é a Luana Cabral? Ela é integrante do Salve. Legal. É Legal, isso. Luana. Donione, são muitas informações. E o que acontece? Aí agora eu vou falar como produtor. Né? Que às vezes a gente fica numa muitas dúvidas e comete erros. Assim, eu tô aqui, não vou. Depois eu vou, quando sair daqui, eu e a senhora a gente vai bater um teto aqui, que eu já vi vários problemas meus. Olha isso. Não, tá bom. Mas, não, gente, a gente vai tentar ajudar vocês no tudo que for possível, tá? Pode deixar. Fala aí. Porque essa quantidade de informações que a gente vai deixando passar e vai fazendo de qualquer forma, numa informalidade, e que talvez a gente pegue esse período para a gente poder voltar mais instrumentalizado quando nessa... Eu pensei nisso, Wesley, sinceramente, o que eu estou pensando em ajudar vocês, tá? Existem várias perguntas, existem vários entendimentos. Eu acho que essa conversa de hoje é só para a gente realmente ter esse contato maior com vocês e ver que a gente tem interesse em ajudar. Não é nada demais você, de repente, pegar com a tua turma as perguntas todas, mandar para a gente com carinho, preparar para vocês uma cartilha, tá? E foi assim que o Ministério do Trabalho ajudou a gente nesse tempo todo. Prepararam cartilhas, mandaram para a gente. Esse material, inclusive, do Ministério do Trabalho, não é um material que pertence à nossa empresa, é um material que pode ser divulgado, e o tempo todo eles pedem também, gente, divulga como sendo o nosso trabalho, para ajudar os produtores, para explicar. Essa explicação do MEI que eu estou te dando, isso aí, eu também só comecei a entender essa diferença quando o Ministério do Trabalho, num dos eventos, que eu não me lembro qual foi, eles fizeram uma palestra, que eles sempre fazem, quando tem o Rock in Rio, esses eventos maiores, e aí eu falei, peraí, MEI, esse MEI está dando maior confusão nas pessoas. Eles tiveram cuidado, prepararam o material, hoje, inclusive, eu tentei buscar aqui nos meus e-mails, mas eu tenho esse material, só que eu estou na pandemia do imposto de renda, que todos vocês deixam para fazer no último dia, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu prometo que se você levantar isso tudo e passar para a gente responde para vocês, até vocês poderem interagir essas informações todas, tá? Deixa eu voltar numa pergunta. Tá. A tabela de imposto para o unilateral, ela é igual à
Vamos lá. Existem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é o tipo de empresa que você vai abrir. O tipo de empresa, ela pode ser empresária, ela pode ser EIRELI, ela pode ser unipessoal, é o tipo de empresa, tá? Pode ser simples pura. Agora, outra coisa é a tributação. A tributação de uma empresa, ela está ligada à atividade dela para a gente poder fazer o melhor enquadramento. Então, vamos lá. Existe uma diferença muito grande do lucro presumido, do lucro real e do super simples. Só que dentro do super simples, o governo ia deixar barato. Então, dentro do super simples também, você pode ser encaixado numa tributação maravilhosa, que é o anexo 3, que você começa em 6 e termina. Eu não sei se tem alguém meu aí nessa live, gente. Se tiver, por favor, passa aí para mim qual é o mínimo e o máximo do anexo 3, tá? Eu sei que começa em 6, mas eu não me lembro agora. E dentro do super simples nós temos 4,5, nós temos o anexo 5, que não vale a pena, que já começa em 15 alguma coisa, e assim vai. Então, a tributação, ela não está amarrada ao tipo da empresa, ela está amarrada ao tipo de atividade, ao tipo do KNAI, por exemplo, tá? Esse KNAI de produção aqui é um KNAI que a gente pode trabalhar com ele no anexo 3, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Tem KNAI que não adianta a gente querer colocar, porque vocês não vão ter benefício nenhum nisso aí. Essa tabela a gente manda para vocês também, para vocês entenderem. Se bem que no caso de vocês, eu acho que a atividade de todos vocês vai se enquadrar nessa aqui. Agora, o que eu sugiro sempre, gente? Vocês são produtores de eventos, tá? Mas se vocês pensarem em abrir uma empresa, pense um pouquinho maior e pense em algumas atividades que, de repente, que vocês possam também fazer sem ser só na área da produção de eventos de vocês. Por exemplo, o Wesley hoje ele pode ser um produtor, mas o Wesley pode se juntar com uma turma e querer fazer uma parte de montagem de um show. Então, quando vocês pensarem em abrir uma empresa, pensa que, dependendo do que vocês sonham em algum momento, para vocês depois não gastarem numa alteração contratual, vocês podem agregar as atividades, mas vocês não vão usá-la naquele momento. Entendeu? Então, os nossos clientes, a gente tem esse cuidado de explicar isso. É isso mesmo? Você só vai botar essa atividade? Não, eu vou fazer mais, entendeu? Então, quando vocês pensarem, tem que ter um papo, eu acredito que vocês têm aí, todo mundo tem contador, eu não sou a única empresa contábil no Rio de Janeiro, mas a minha maneira de tratar o cliente é essa, evitar que depois ele tenha que sair correndo, fazer uma alteração contratual, e aí demora 30 dias, enfim. E você sabe que o governo está aí para ajudar, né, nisso aí, entendeu? Duas coisas. Uma, a Érica, que eu acho que deve ser da sua equipe, falou que vai do anexo 3, vai de 6% até 33%. Ó, viu? 33. Lembra que a gente está falando de um faturamento que chega a 4 milhões e 800 num período de 12 meses. Cuidado com o super simples, não é anual. Quase de 12 meses. Quase meu cachê. Eu estou ganhando isso quase que por mês, Wesley. Eu estou aqui com certeza. Tá e agora é o seguinte, quando eu aumento, o que a senhora explicou agora, para aumentar as funções, as ocupações dentro da minha formatação da empresa, isso eu não prejudicaria a minha tributação? Não, isso que eu estou te falando. Por exemplo, vamos supor que o Wesley coloque lá, a atividade principal do Wesley vai ser produtor de eventos, tá? O produtor de eventos se encaixa no anexo 3, então toda vez que o Wesley passar a nota fiscal dele com esta atividade, o Wesley sabe que ele vai pagar o valor de 3%, de 6% de imposto. Mas nas atividades que a empresa pode realizar, o Wesley tem lá a montagem. Aí vamos supor que e a montagem não se encaixa no anexo 3, tá? Isso. Ele se encaixa no anexo 5. Aí vamos supor que daqui a 4 meses o Wesley consegue, num evento, vão precisar dessa parte de montagem, o Wesley tem como fazer, tem como prestar esse serviço, levanta o dedo, olha só, eu posso fazer isso também. Só que o Wesley sabe que quando ele passar esta nota fiscal com este KNAI de montagem, o imposto dele não virá no anexo 3.
Exatamente. Entendeu? Então, é esse cuidado que tem que tomar. Tá? Uma coisa que eu queria lembrar a gente, assim, porque a gente vai pagando o nosso DAS, né, o imposto, e às vezes a gente não sabe também os benefícios que ele tem. Aí eu queria dar uma confirmada com a senhora. Tá. Se eu estiver em dia com o meu DAS, eu tenho auxílio-doença. Sim, Nesse exatamente. momento agora de pandemia, ele acho que só precisa de um... Olha só o que você está falando. E por que você tem o auxílio-doença? Porque você é um MEI. Então, você não é pessoa jurídica. Entendeu? Mas então, isso por como exemplo, MEI. Mas e quem já é pessoa jurídica? Ela não tem essa cobertura? Não. O que acontece? Como pessoa jurídica, ela tem, inclusive, auxílio maternidade. Sim. Entendeu? Tem. Tem isso e mais isso. É isso que eu estou te falando. Só que o MEI ele fica restrito a algumas coisas. Eu posso te mandar depois a tabela. Você está com a tabela aí? O que você tem aí na tua tabela? Não, Fala aí pra mim. eu tenho auxílio-doença, mas que precisa de uma carência de 12 meses. Auxílio maternidade, também uma carência de 10 meses. Isso. E aí é um auxílio por 4 meses. Em questão do auxílio maternidade, é um auxílio por 4 meses. Porque é a mesma coisa, né? O que acontece? Que quer dizer o seguinte, isso aqui vale para essa situação dos 10 meses, vale para qualquer empresa, tá? O que acontece? A pessoa que é sócia de uma empresa, ela tem direito ao auxílio maternidade desde que ela seja sócia da empresa por mais de 10 meses. E esses 4 meses é o mesmo período que uma pessoa CLT tem direito quando ela tem o auxílio maternidade. Isso não muda, tá? Tá. A pensão e auxílio reclusão. Isso. E a aposentadoria. Isso vai contar. Assim como a pessoa que também é sócia de uma empresa, a gente declara o prolabore dela mensalmente e esse prolabore, esse valor que a empresa dele recolhe para a Previdência, conta também para a aposentadoria dele. Tá. O tempo que a pessoa pagou o MEI, aí ela teve que fechar para abrir a empresa. O tempo que ela pagou do DAS, tá lá. Tá tudo contado. Lá. Meu tempo de contribuição tá contado. Isso, tá tudo lá. Informações, eles vão para a Previdência Social pegando o CPF da pessoa e o PIS da pessoa. Entendeu? Quando a gente declara o prolabore do sócio, quando vocês também pagam o DAS de vocês, aparece lá o CPF de vocês. Entendi. Eu tô aqui catando umas perguntas. A gente tem 13 minutos. Cara, e de fato, acho que não vai precisar de uma live 2, porque eu vou continuar com esse assunto, porque senão a gente muda. Eu queria falar de ASO, de PPMA, PCMSO. Tem muita coisa. Eita, danadinho esse PCMSO. Eu não sei nem falar. PCMSO. PCMSO, isso aí. Tá certo. Mas você não falou no LTCAT, nem no PPRA, tem outras coisas aí também, tá? Então. Que são coisas... Enfim, mas acho que isso, se der tempo, a gente fala dele. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu não tenho mais entrada de... não tem entrada de dinheiro na empresa, né? Tá parada, a empresa tá parada. E ela retira pro Labore. Mas não posso mais... E aí ela queria saber... Não posso mais pagar... se ela não tem, ela não tá dando entrada de dinheiro, mas ela tá tirando pro Labore e ela não tá pagando GTS, não tá pagando imposto. Se com isso ela não consegue receber o benefício dela, o benefício de licença maternidade. Não, vamos lá, gente, olha só. A situação da GPS, ela está linkada à obrigatoriedade que o governo impõe quando você é sócio de uma empresa. Então, o que o governo ele exige? Quando você é funcionário, você recebe um salário. Quando você é sócio, você tem que ter uma retirada de prolabore, que seria o seu salário. Para diminuir imposto, o governo não impõe, até agora, o governo não impõe valor mínimo, valor máximo de prolabore. Ele só diz o seguinte: o prolabore de um sócio não pode ser menor que um salário mínimo federal. Então, 100%, raramente a gente pega cliente que diz assim: eu quero ter um prolabore pelo teto, porque eu vou me aposentar. Mas acontece, nós temos, na nossa carteira, a gente deve ter uns 30 clientes que já estão numa fase mais lá em cima e aí já vem recolhendo pelo teto. Então, o que acontece? O fato de você receber o prolabore e você já ser sócio de uma empresa,
ele está proibindo de que você receba esse auxílio que o governo deu. É isso que você está perguntando? A pessoa é sócia de uma empresa, Então. não tem recolhido mais GPS porque não tem tido entrada, Sim. E ela quer saber se mesmo assim ela consegue receber o auxílio. Não recebe. Não pode receber. O governo ele colocou bem. Isso aí veio para as pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício e que não são sócios de empresa. Entendeu? Não consegue. Wesley? Oi. Não, eu tô aqui catando a próxima pergunta. Qual o procedimento para que... Pode falar. Temos que eu já recebi antes. Tá. Qual o procedimento para quem deixou de ser Simples Nacional por falta de pagamento do imposto? Eu até vi quem fez essa pergunta. É uma pessoa interessante, gosto demais, coraçãozinho para ele. Gente, olha só, o que acontece? Se ele perdeu o Simples Nacional, infelizmente, ele vai ter que amargar o ano de 2020 todo como pagamento de lucro presumido e acertar a vida dele, parcelar, fazer qualquer coisa, para que até 31 de janeiro de 2021 o contador dele possa reverter essa situação e voltar ele para o Super Simples, tá? E não é assim, é falta de pagamento. Você pode perder o Super Simples também por você também ultrapassar o limite, assim como o MEI, você tem que ter muito cuidado. E assim, o MEI é perverso também, você ainda paga 20%, tem todo um cálculo aí quando você perde a situação do seu MEI também, tem que ficar de olho nisso, tá? Então a resposta é essa, perdeu o Super Simples, não tentou fazer o retorno dele até 31 de janeiro de 2019, não tem como. Agora tem que esperar o ano, se ele passar alguma nota fiscal, provavelmente lá na prefeitura já estará lá indicando que a empresa dele saiu da tributação do Super Simples e automaticamente o imposto dele vai ser calculado pelo lucro presumido. É uma diferença bastante grande. Certo. Questão de previdência. Duas perguntas. Questão de previdência. A senhora falou que todo mundo acaba botando para o labore pelo aquele teto de um salário mínimo, né? Que poucas pessoas botam. Quando que a senhora indica começar a botar pelo teto? Sei lá, há 10 anos se aposentar, 5 anos se aposentar? Não. Olha só, previdência é uma caixa preta, tá? E eu falo isso mas com toda certeza, porque eu vou te dar um exemplo dentro da minha casa. Meu marido sempre foi engenheiro, sempre trabalhou com valor na carteira acima de 10 salários mínimos. Ele se aposentou em 1993, justamente naquela briga de plano Collor, plano Bresser. Eu acho que tem gente aqui que não tem nem idade para lembrar o que era isso. Eu acho que você é novo para nem lembrar disso, mas vamos lá. Meus cabelos brancos. O que aconteceu? Pois é, mas o que aconteceu com ele? Ele deu entrada na aposentadoria dele uma semana antes de entrar o plano Bresser. Colegas dele da mesma empresa que recebiam a mesma coisa deram entrada uma semana depois. O meu marido hoje recebe de pensão menos de 3 mil reais. Entendeu? Então, assim, quando o cliente meu me pergunta isso que você perguntou, eu digo assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para a Previdência, você vai marcar uma ida lá, você vai puxar o teu conta corrente, e aí eles vão dizer para você qual é a melhor hora de você virar essa chave. Porque, assim, eu não conheço nenhum tributarista que trabalhe com isso que não faça dessa forma. Inclusive, é um colega que é tributarista dessa parte de INSS, e ele fala mesmo, eu não dou sugestão, porque essa chave ela é virada de acordo com o cálculo da Previdência. Então, é complicado, entendeu? Assim, por uma questão, falando da minha vida pessoal agora, o que eu fiz? Eu estou com os meus lindos, maravilhosos 59 anos, graças à minha funcionária Letícia, que trabalhou excelente para mim, conseguiu me aposentar, vai fazer mais ou menos um ano, e eu passei a recolher, eu pessoalmente, passei a aumentar o valor do meu Prolabore há mais ou menos uns 6 anos atrás. Mas por quê? Antes de eu abrir a empresa em 2000, eu já tinha uma vida, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu já tinha toda uma história aí de salários e salários, eu sempre fui da área financeira. Então,
pode ser que eu não fui prejudicada, que eu não tenha sido prejudicada por isso. Agora, eu já vi vários clientes nossos que realmente levaram um susto, entendeu? Mesmo aumentando, assim, faltando 5, 6 anos para se aposentar, eles não conseguiram. Eu não consegui o teto, tá, gente? Eu tenho que trabalhar porque eu não consegui o teto. Mas está melhor do que o meu marido. Então, já é voltar, entendeu? Então, é isso. Quando eu fiz a pauta para essa live, eu fiquei com medo. Eu falei, pô, acho que tem pouca coisa, queria que as pessoas mandassem mais perguntas. Nosso tempo vai acabar. E eu não falei a metade das coisas. Então eu queria fazer uma última pergunta para a senhora. Tá. Hoje aconteceu um fato, a gente tentou entrar numa premiação pelo Salto Produção, e a gente não foi permitido que a gente entrasse porque eles não nos entenderam como empresa. O coletivo, né? Hoje nós somos um coletivo de produtores que são CNPJs. Quando a senhora olha para o Salto Produção, a senhora vê um coletivo de produtores autônomos ou um coletivo de empresas? Eu vejo o Salve Produção, para mim, é alguma coisa que uma empresa, eu não sei o nome da sua empresa, que é a empresa Wesley Limitada, ela está trabalhando para receber essas doações, então eu não vejo coletivo de nada, Wesley. A senhora, quando o entendimento deixa eu só, que acontece o seguinte, para mim é um grupamento de pessoas, tá? Que se juntaram para fazer uma coisa boa acontecer. Ok. Mas hoje nós temos, de frente para isso aí, uma empresa trabalhando em prol dessa situação. Agora, eu não sei, quando você falou isso, eu estou entendendo assim, vocês foram buscar algum recurso junto a uma empresa, é isso? Não, eu vou fazer um exemplo. Na verdade, que é uma discussão que a gente tem, é como o mercado nos vê. Nos vê como profissionais autônomos ou nos ver como empresa. Se nós temos que fazer toda a regulamentação de empresa, para migrar para super simples e tudo mais, a gente é entendido como um profissional autônomo ou como um CNPJ? Não. E se ao ser CNPJ, nós somos fornecedores? Não, então vamos lá. Aqueles de vocês que tenham hoje uma empresa limitada, se ela pode ser empresária, unipessoal, que não seja MEI, e ela faz parte dessa situação, é visto como empresa. Aqueles de vocês que têm um MEI, provavelmente não é visto como empresa. Aqueles de vocês que não têm nem MEI, nem uma pessoa jurídica, é visto como autônomo. Olha, Dona Ioane, eu vou ter que encerrar mesmo, porque senão cai e a gente não consegue salvar. Tá. Mas, de fato, a gente vai ter que fazer outra, tá? Vamos, eu peço uma coisa para você. Me dá só um sufoco, me dá um tempinho até o dia 30 de junho, tá? E aí você vê o melhor, se você também vai fazendo as perguntas, manda pra gente, e a gente tenta ajudar, vai ajudando vocês, e vamos fazer outra live, tô com saudade de vocês. Vamos também. Eu preciso de vocês de volta, gente. Vou ter que cortar a senhora, senão vai cair mesmo. Valeu. E amanhã a gente tem o Salve Conecta, falando sobre diversidade e inclusão nas empresas, vai ser com Hotman Huck. Galera, muito obrigado. Valeu, gente. Tá bom? Um grande beijo, gente. Até a próxima. Acompanhe. Tá? E se você puder ajudar, todas as informações de pagamento via PicPay, AMI e Abacaxi estão no nossa bio do Instagram. Até a próxima, gente. Salve, produção! Salve, produção! Tchau! Hilton, desliga aqui para mim, por favor.